bom dia, começando a semana do dia 22 de julho de 2024. Meu nome é Bruna Malcaburi, sou analista de investimentos aqui da Guide e quero compartilhar com vocês, juntamente com as operações estruturadas, destaques para a semana, uma operação que também é possível fazer de forma estruturada, que são as operações de financiamento coberto. Deixa eu trazer aqui algumas operações que a gente está destacando e explicar um pouco melhor como essas operações funcionam. Bom, o financiamento nada mais é do que a gente comprar o papel, ou ter o papel, ter uma ação em carteira, e nós vendermos uma opção, uma call, uma opção de compra, para que uma outra pessoa possa comprar essa ação no mês seguinte ou em um determinado período, certo? Então, a gente faz a venda de um direito da pessoa comprar essa ação no futuro. Quando a gente faz esse movimento de vender uma call, a gente acaba recebendo o valor do prêmio, né? Nós estamos vendendo, então recebemos o valorzinho que a gente chama que é o valor do prêmio, referente a estarmos dispostos a vender as nossas ações no futuro. Isso pode ser feito tanto com ações em carteira como em ações que a gente quer adquirir e já adquirir para pensar no ganho desta taxa que é oferecida. Então, para isso, para as operações de financiamento, selecionamos papéis apenas que são nas nossas carteiras recomendadas do mês de julho, e esses papéis eles passam por uma taxa, por uma análise de taxa. Como, por exemplo, você pode comprar BPAC ou ter BPAC na carteira, Banco BTG, e aqui tem uma operação de 22 dias ou 32 dias corridos, em que você vende o papel neste preço, né, no papel que você compra agora ou no preço de mercado, e para poder por oferecer, né, por oferecer essa possibilidade de alguém comprar as suas ações, você vai receber 3,18%, tá? Então, é uma operação de taxa bastante interessante, principalmente quando nós formos avaliarmos que isso é uma operação de um mês, né, de 32 dias corridos. Então, se a gente comparar, por exemplo, com a taxa de renda fixa, a gente vê um gerenciamento de risco bastante interessante aqui, quase 3 vezes mais ficar o dinheiro fazendo essa opção de financiamento e não na renda fixa. Obviamente que aqui a gente está falando de renda variável, porém com risco um pouco mais controlado e também visando ganhar 3 vezes mais do que a gente ganharia na renda fixa, né? Mais ou menos esse cálculo de cabeça. Porém, existem algumas outras estratégias. Então, aqui eu vou falar de BPAC de novo, a duração é a mesma, né? Banco BTG, em que eu posso oferecer para que a outra pessoa, outro investidor, possa comprar as minhas ações com um valor de 3% acima. Então, eu uso um strike de 103%, tá? 3% acima, isso eu vou ter uma taxa um pouco menor do que vender no preço onde está, mas a taxa é de 1,77%. Então, eu juntando esse ganho que eu teria de 3% se eu comprar hoje, mais esse recebimento de 1,77, eu também fico com uma operação bastante interessante. E a outra opção seria aquelas opções mais focadas no dividendo sintético, em que eu disponibilizo as minhas ações, porém a gente acredita que a ação não vai subir esse tanto, né? Não vai continuar a subir. Então, aqui a gente tem uma operação que você pode vender você pode vender uma opção 5% mais cara do que o preço que está agora, e para isso você vai ganhar uma taxa de 1,07. Então, possivelmente, o que a gente imagina quando faz essa estratégia é que o preço não tende a subir mais de que 5% e que você só vai ficar com a taxa paga pelo prêmio no bolso, fazendo uma estratégia de dividendo sintético. Então, aqui a gente vê que as taxas ficam maiores, obviamente, quando a gente aceita vender o nosso papel por um preço mais próximo do mercado, e ela fica menor quanto a gente também vai querer uma valorização do ativo. Mas é possível fazer isso de várias formas e de várias estratégias. Uma, pensando somente na taxa, comprando papel e vendendo pelo mesmo valor, ganhando a taxa.
E a outra opção seria a gente pegar um pouco de valorização do papel e também pegar um pouco desse prêmio pago por disponibilizar o papel no futuro, tá? Então, o que pode acontecer também é o papel a gente não ser exercido nesse tipo de operação, e se a gente não for exercido, a gente vai continuar com o preço da ação no momento em que nós compramos ela. Porém, esse valor recebido ajuda a diminuir algum prejuízo caso houver, tá? Então, essas são as operações que a gente está destacando para essa semana. Então, 3 operações aqui de Banco BTG, vendendo mais próximo do papel, tentando ter um pouco de lucro de 3%, lucro de 5%, de acordo com a estratégia de cada investidor. Depois a gente tem outra operação interessante aqui com BDRs, também é possível fazer. Pegamos Disney 34, também está na nossa carteira, duração de 32 dias úteis, também taxas super interessantes, vendendo o papel no preço que está a taxa de 3,44, vendendo um pouco acima, 3% acima, a taxa de 2,13. E também vendendo um pouco mais acima, vendendo a 5% acima do preço atual, a taxa é de 1,47, também bastante interessante, principalmente se a gente for anualizar essas taxas, que são taxas aqui de 32 dias úteis, né? Praticamente de um mês. E aí o outro papel, que também tem um pagamento interessante de taxas, é Petrobras. Petrobras, a gente pode vender o que ficou mais interessante na nossa análise, foi vender Petrobras 3% acima do preço atual e reembolsar a taxa de 1,28%. Lembrando, se o papel não for exercido, né? Se Petrobras não subir mais que 3%, esse papel não vai ser exercido. Se não for exercido, o investidor ele fica somente com a taxa paga pelo prêmio, que é 1,28%. Essas opções, elas podem ser feitas via opções listadas, que aí você precisa encontrar a opção e não tem problema nenhum, pode pedir ajuda para o research, que nós encontramos as opções melhores para você, ou também pode ser feito via mesa, feito via essas opções flexíveis e que fica um pouco mais fácil e menos trabalhoso de fazer a operação. Mas, por enquanto é isso. Eu desejo uma ótima semana para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo das operações estruturadas.